Hoje, a gente vai conversar sobre a moda no contexto contemporâneo. Entra na roda e fica à vontade. Eu sou a Maria Ribeiro e essa é a Moda de Conversa. Hoje, a gente vai conversar sobre o contexto de moda na contemporaneidade e, para isso, eu me baseei em um capítulo de livro da Natália Anjos, que se chama O Cérebro e a Moda, esse livro aqui. A Natália é uma pesquisadora, ela tem formação em moda, pós-graduação em História, Sociedade, Cultura e também em Neurociência. Então, ela traz algumas discussões bem relevantes. Aqui, eu não vou trazer todas as informações do capítulo, eu pensei algumas partes para trazer aqui para a discussão do vídeo. Então, se você quer ter acesso ao capítulo inteiro, né, eu sugiro que você adquira o livro, porque tem outras várias informações, mas eu acabei selecionando o que eu queria trazer aqui para o vídeo, porque senão ficaria muito extenso, tá? E aí, o que eu achei muito interessante, né, desse capítulo, que se chama realmente, né, o conceito da moda no contexto contemporâneo, é que ela traz alguns questionamentos, né, e a partir disso ela vai trazendo as discussões. Mas antes da gente começar a falar sobre o assunto, quero te pedir para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho e envie esse vídeo para alguém que você acha que vai gostar do assunto. O primeiro questionamento que a autora faz é o que é moda? E ela fala que definir a moda apenas como as peças de roupa que a gente veste não é suficiente hoje em dia, né? Porque a moda hoje se tornou uma forma de expressão política, cultural e social, que é algo que a gente já conversou a respeito aqui no canal. Eu sempre falo sobre isso, que inclusive é um dos objetivos do canal, né? Fazer nessa discussão e trazer esse olhar justamente da moda para essas vertentes, né? Então, a moda só como vestimenta não é mais algo suficiente para definir a moda em si, né? E ela também fala que esse conceito, né, só da moda como vestimenta pode soar até um pouco ingênuo, porque, na verdade, o que nos faz ter esse desejo, né, essa vontade de consumo, tá ligado ao comportamento. Ou seja, a gente acaba projetando, né, naquela imagem que a gente tá vendo, um comportamento que a gente gostaria de ter, né? Então, não necessariamente está relacionado à peça de roupa em si, mas o comportamento que aquela pessoa apresenta enquanto ela está usando aquela peça. E aqui, a autora traça um paralelo, inclusive, com a alta costura, que é um mercado que apenas 2% da população tem acesso, né? Como vocês já sabem, a gente já falou aqui no canal sobre alta costura, que é o luxo do luxo, né? Então, poucas pessoas têm acesso justamente para se manter luxuoso. Mas aí, o prêt-à-porter, o pronto para vestir, acaba se apropriando, né, de peças, né, de tendências que a alta costura traz justamente para que os consumidores do pronto para vestir possam ter essa sensação de que eles fazem parte desses 2%, sem que de fato eles façam, né? Mas aí tem relacionado novamente a questão do comportamento ao usar aquela peça. Vocês já devem ter ouvido a expressão, ou até utilizado a expressão, né? Ah, essa pessoa segura esse look, ou então eu não seguro esse look, essa composição, justamente porque precisa de uma atitude para utilizar certas peças de roupa que algumas pessoas acreditam que não tem, que não faz sentido para elas. Então, também tá ligada essa questão do comportamento. E aqui a autora traz uma definição muito interessante a respeito da hierarquia da indústria da moda, que ela chama de Olimpo Fashion. E ela fala que essa hierarquia tem quase uma questão de religiosidade e de mitologia envolvida. Então eu vou ler uma passagem aqui do livro, né, do capítulo em que ela fala sobre isso. Cito a Grécia porque é com a mesma mentalidade mitológica que concebemos nossos profissionais e figuras da moda. Cito a religiosidade, pois é com a abnegação que seguimos regras de estilo, cores e padrões. Cito a colonização, pois é com a mesma devastação que ficamos sem identidade. E cito a escravidão, pois é com o mesmo racismo que permanecemos presos aos conceitos tradicionais da moda. É só
um tapinha na cara aí pra gente pensar a respeito disso. Mas, né, ao decorrer do capítulo ela descreve, ela fala várias vezes sobre o Olimpo Fashion e como a gente acaba criando essa imagem na nossa cabeça, justamente dessas figuras mitológicas, né, desses deuses que são quem comandam toda essa indústria e que a gente cria uma imagem a partir disso e que a gente, quem trabalha na indústria acaba querendo alcançar essa imagem, né? Ter este posto que foi criado no imaginário das pessoas. O segundo questionamento que a autora traz é: quem é a moda? E aqui ela vai trazer essa reflexão novamente sobre o Olimpo Fashion e o fato de as pessoas que são leigas, né, que são alheias à indústria no sentido de não trabalharem na indústria, ou aqueles que estão ingressando, são estudantes, querem começar a trabalhar na indústria, se sentem inferiores, né, e se sentem inferiorizados, justamente porque existe, né, dentro do Olimpo Fashion, regras, né, e questões de pessoas que acreditam que são melhores, né, e mais conhecedoras, justamente porque elas estão inseridas dentro, né, desse contexto de moda. E aí elas sabem como se vestir, e aí ficam julgando, né, avaliando os outros. Então ela inclusive traz um exemplo de alunos que ela conversou e que eles citaram que foram a uma semana de moda e ficaram com medo, né, de estar lá dentro, justamente por causa das avaliações, dos olhares e dos julgamentos que iam acontecer nesse evento dos demais. Então, é criada mesmo essa cultura em que as pessoas se acham superiores justamente porque, eu entendo das tendências, eu sei que tá na moda, você tá fora de moda, então existe esse julgamento. E aí as pessoas, num geral, acabam tendo esse receio de se vestir da forma como elas desejam e de se expressar da forma como elas desejam, justamente por causa do medo do julgamento, né? E aí vem muito esse paradoxo, porque eu, como consultora de imagem, né, vivencio isso dentro da profissão, das pessoas terem mesmo esses receios, né, e falar, isso é certo, isso é errado, e eu sempre tento trazer para um lado de não existe certo e errado, existe o que faz sentido para você, mas no imaginário coletivo a gente sempre teve essa questão de regra, de isso é elegante, isso não é elegante, isso é brega, isso é feio, e aí as pessoas vão se retraindo e acabam podando mesmo essa criatividade que elas têm, essa vontade que elas têm de se vestir, se expressar de uma forma diferente, justamente para que elas estejam adequadas à avaliação de quem faz parte do Olimpo Fashion, né? Então, muitas vezes a gente não consegue se expressar 100% justamente porque a gente tem medo dessa avaliação do outro. E aí ela termina a reflexão dela perguntando novamente, né, quem é a moda? E em seguida ela fala que a moda são as pessoas. E que hoje a gente está vivenciando uma etapa, um momento de moda muito diferente, que a gente ainda está longe de alcançar, né? Essas mudanças maiores, mas que a gente vê essa evolução acontecendo, principalmente na questão da sustentabilidade. Então, a forma como a gente cria, como a gente consome, como a gente descarta, né? As peças, como a gente... E moda mesmo, num geral, né? Tem evoluído. Apesar de que existe um contraponto muito grande, que foi algo que eu já trouxe em vídeos passados, falando sobre essa velocidade das tendências, né? E desse consumo exagerado. Existe esse movimento contrário, né? A sustentabilidade, ela não é uma tendência, né? Como as pessoas podem acreditar, mas sim um movimento permanente e que deve ser, né? Incluso em todas as etapas do processo dentro do desenvolvimento da criação de moda, até o seu descarte, né? Então, a gente vê essas mudanças acontecendo justamente porque quem faz a moda são as pessoas. E aí, o terceiro questionamento é como a moda se faz. A gente, desde que nasce, né? A gente tá inserido nesse contexto, porque desde que a gente nasce, é colocada uma roupa na gente. Então, a gente não é ensinado sobre moda, mas de alguma maneira a gente tem preferências, a gente tem gostos e criatividade em relação ao nosso vestir.
E, inclusive, a gente também consegue trazer isso para objetivos que a gente tem naquele dia, né? Ah, hoje eu quero me sentir uma pessoa poderosa, e aí eu tenho essa peça que vai fazer eu me vestir assim, me sentir assim, né? Ou então, hoje é um dia que eu não quero sair de casa, não quero que ninguém me veja, então eu vou me camuflar dentro da minha roupa, né? Então, a gente nunca consegue estar alheio, né, a esse contexto imagético, ou a gente cria as imagens, ou a gente consome elas, então não tem como a gente estar alheio, é o que eu sempre falo, ninguém está alheio à indústria, a se vestir, a comunicar alguma coisa, não tem como isso acontecer. Só que existe, dentro do imaginário coletivo também, esse conceito de como se faz a moda, como ela existe, como ela funciona, né? Se você trabalha na área, você já deve ter ouvido perguntas a respeito, né, da questão como você se veste. Eu lembro de situações das pessoas me questionarem assim, mas é você que vai desenvolver tal coisa? É você que vai fazer isso? É você que vai fazer aquilo? É você que vai desenhar seu vestido de noiva? É você que... E aí eu falo, eu não... Eu tenho um modelo que eu imagino, se eu encontrar ele pronto, já existente, eu vou pegar pronto mesmo. Porque existem expectativas, né, de que a gente seja aquela pessoa extremamente criativa e que costura e que modela e que faz coisas muito extravagantes e diferentonas, sendo que, na verdade, a gente pode atuar de diversas formas dentro da indústria. Eu, por exemplo, trabalho na área de serviço, né, eu não tô na criação de peças, nunca quis atuar nessa área, só quando eu era muito criança, mas... Né, depois disso já percebi que não era o que eu gostava de fazer e tô aqui também, né, como uma comunicadora dentro da indústria e trazendo conceitos e discussões para vocês, porque é o que eu gosto dentro da indústria. Isso não significa que eu não faço parte, né, que eu não seja criativa em outras coisas, que eu não tenha uma ideia nem conhecimento da área, então, mas é criado nesse imaginário principalmente porque alguns materiais audiovisuais, filmes, séries, vão reforçando esse estereótipo mesmo, né? Quem nunca viu O Diabo Veste Prada, né? Em que tem ali o contexto da revista, em que as pessoas que trabalham ali parecem estar simplesmente alheias ao restante do universo, então só existe a revista e só existe roupas e moda e desfile. E existe toda uma hostilidade, uma agressividade, né? E isso, de fato, é normalizado dentro da indústria, né? Justamente por causa dessa questão do Olimpo Fashion, né? Então, a autora, ela fala muito sobre isso. E sobre o fato também de que, muitas vezes, as pessoas que estão entrando na indústria para trabalhar acabam se sujeitando a cargos precarizados, né, jornadas de trabalho exaustivas, muitas vezes sem remuneração, apenas para ganhar experiência e montar um portfólio, né, sendo que elas precisam também pagar contas, elas precisam sobreviver, mas a indústria acaba fazendo isso justamente para você poder estar incluso dentro desse contexto, né, o que é muito injusto, mas, como eu falei anteriormente, esse contexto tem mudado, né? E as pessoas estão questionando e repensando e criando novas formas de fazer moda. E aí vem o questionamento que eu acredito ser o mais complexo, que é o porquê da moda. Ela já fala, né, ali no início que a gente cria muito pouco e a gente reproduz muito, né, na nossa imagem. E isso vem muito de encontro com aquilo que a gente já vem conversando há um tempo sobre o fato das pessoas estarem se vestindo todas iguais, né, das pessoas estarem simplesmente deixando de criar e de se expressar, e que vai de encontro com aquilo que eu já falei anteriormente, das pessoas terem receio de se expressar justamente por causa desse julgamento. E aí ela também fala que, apesar de que a gente sabe que hoje a gente consome as marcas não apenas pelas peças que elas têm, mas pelos posicionamentos, pelo comportamento da marca, olha novamente o comportamento aparecendo aqui, isso impactou muito pouco no processo de produção das peças, então a velocidade não mudou, as peças são produzidas em tempo recorde para já estarem nas prateleiras e à disposição do consumidor, né? Então, isso não modificou a forma como as marcas pensam, né? Na hora de criar e de produzir as suas peças, tá? E aí, eu quero finalizar também com uma parte do capítulo dela
em que ela questiona justamente esse porquê. Vamos lá. Com estoques cheios de coleções passadas e duplicatas 1000 empilhadas na mesa, ainda é muito difícil romper com os nossos comportamentos adquiridos ao longo do tempo. Em um mercado que supostamente vende sonhos, desejamos a fórmula mágica que vai fazer vender todas as peças daquela coleção. Pois bem, essa fórmula não existe. Fazer moda porque é legal, divertido, bonito, fancy, très chic. Porque se tem feeling, bom gosto, talento, dom, mágica. Porque existem experiências e 1000 histórias que sempre são melhores do que as histórias dos outros. Por quê? Por quê? Por quê? Para muitas pessoas é difícil dizer o porquê da moda, assim como é difícil compreender seu próprio porquê. Mais uma vez, a moda não existe. O que existe são pessoas e suas vidas, suas escolhas e seus motivos. E assim finalizo esse vídeo pra gente continuar refletindo acerca disso, o quanto a gente acaba segregando e trazendo uma imagem deturpada do que de fato a indústria é, uma indústria muito rica no sentido de criatividade, no sentido de inovação e em que a gente pode construir soluções cada vez melhores, mais autênticas, mais sustentáveis, né? E que a gente não é melhor do que ninguém, porque a gente trabalha com moda, a gente entende um pouquinho mais sobre moda, né? Então, criar mesmo para as pessoas, para facilitar a vida das pessoas e para melhorar o planeta, né? Então, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje e nos vemos na semana que vem. Um beijo e tchau!